Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Viva a Vida, o podcast sobre saúde do aquinoticias.com. Hoje nós vamos falar a respeito do tema constelação familiar, constelação empresarial e neuroespiritualidade. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o especialista, o psicoterapeuta, o doutor Johnny Dias. E para bater esse papo juntamente com o Johnny, eu tenho aqui ao meu lado a jornalista Beatriz. Seja muito bem-vinda, Bia. Muito obrigada, bom dia a todos vocês, bom dia, professor, psicoterapeuta. Conseguimos. Seja muito bem-vindo, Johnny. Conseguimos trazê-lo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando, até mesmo aqui para que a gente possa tornar mais acessível esse conhecimento, trazer inteligência emocional, a educação psicoemocional, que é tão importante na nossa vida, nas relações, no trabalho, no dia a dia. Então, quero parabenizar o portal Aqui Notícias por essa atitude de proporcionar e estar levando a saúde para a nossa população. Com certeza, Johnny, assim, a gente sabe que a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais acelerada, As pessoas estão com mais problemas psicossomáticos, mas assim, antes da gente entrar mais nesse assunto, nós temos uma curiosidade aqui, foi como eu abri o programa falando, O que seria essa constelação familiar? Porque a gente já viu aqui também na pauta, e a gente vai falar um pouco mais a respeito lá na frente, constelação empresarial também, que é algo assim que eu pelo menos não sabia. Se você tá aí do outro lado, tem curiosidade, fica com a gente até o final, aproveita e já se inscreve no nosso canal também. Permaneça. E assim, eu queria que o senhor primeiro falasse o que é mito e o que é verdade a respeito desse tema constelação familiar. Porque tem muita gente que fica criando coisas a respeito desse assunto. Ah, não, isso daí tem a ver com o universo, isso daí tem a ver com religiosidade. Aí eu quero, que o senhor explique pra gente o que é mito e o que é verdade em torno da constelação familiar. Bom, primeiramente existem alguns mitos, mesmo a respeito da constelação, algumas verdades, e hoje em dia, por conta dessa grande diversidade de terapias e até mesmo da facilidade de propagação por meio da tecnologia, das redes sociais, a gente vê até mesmo uma certa mesclagem, a respeito da técnica no formato original, para aquilo que ela é de fato. Então, um mito, o mais comum da constelação é que muitas pessoas têm já, no primeiro momento, um certo preconceito, não um preconceito no sentido de excluir, mas um preconceito no sentido de já ter um conceito formado a respeito até da palavra constelação, Porque quando nós falamos da palavra constelação, nos remete o quê? A astros, a estrelas, e isso vai nos remeter talvez até mesmo a algo mais espiritualista ou a algo que nos remete a um certo esoterismo. Exato, então, uma dimensão esotérica. Algo que vai trabalhar ali, que vai vir dessa área mais esotérica, mas claro que existem, se você for na internet, for pesquisar, você vai encontrar de tudo, Então, existem alguns consteladores que têm uma linha mais esotérica, mesclando essas partes, mas a constelação ela não tem nenhum vínculo com nenhuma religiosidade, com nenhuma religião e com nenhum conhecimento ali com a parte da astrologia, podemos assim dizer, entendeu? Essa parte esotérica. Então, o primeiro mito, que as pessoas têm, nossa, mas essa coisa de constelação é algo que está correlacionado, por exemplo, vamos supor, ao espiritismo, ao kardecismo. Algumas pessoas também têm essa certa impressão, e não está correlacionado nem ao espiritismo. Ah, mas eu ouvi dizer que essa coisa de honrar pai e mãe, então está correlacionado, por exemplo, ao fato, a algo voltado ali para o cristianismo, apesar do Bert, que é o grande prepulsor das constelações, ter sido padre durante quase 25 anos, e quase foi nomeado bispo, A constelação, ela não se trata de uma prática
espiritual ou uma prática, digamos, religiosa, né? Apesar de nós trazermos, né, o ponto de vista que a gente chama de olhar sistêmico, o olhar sistêmico ele integra o todo, né? E o todo nós sabemos que nós somos corpo, mente e alma. Mas na constelação nós não trabalhamos com nenhum rito religioso. Algumas pessoas confundem achando assim, então é um rito religioso, aonde eu vou lá para entender aquele falecido, aquela pessoa. Não, isso não é constelação. Johnny, mas eu ouvi de tal terapeuta lá, não. Então ele não trabalha no formato original das constelações, né? Trabalha ali mesclando com alguma outra ferramenta. Então, o primeiro mito que nós temos da constelação é se ela está vinculada ou não, né? Um outro mito também que nós vemos assim, que hoje em dia levanta até mesmo alguns preconceitos, da constelação substituir, né? A substituição da constelação pela psicoterapia clínica, né? Ou pela terapia comportamental, né? Então, algumas pessoas pensam assim, até mesmo alguns profissionais, que a constelação é uma ferramenta que veio substituir outras ferramentas. Não, cada ferramenta tem ali o seu momento de ser usado. Então, a constelação não é uma ferramenta, por exemplo, para ser usada por alguém que está num tratamento clínico de uma depressão, de uma ansiedade. Então, a pessoa ela não vai substituir o tratamento psicológico, que vai trabalhar a psique, a mente, para substituir isso pela constelação. Mas, claro, que a constelação, aí agora nós vamos entrar um pouco na parte da verdade. Isso, né? Boa. Perfeito. A constelação, ela traz ali uma bagagem, né, uma abordagem que vai além de uma ferramenta terapêutica. Então, além de uma prática, uma ferramenta, ela se torna também o quê? Uma postura filosófica diante da vida. Só que não é uma postura que vai também entrar em conflito com as crenças pessoais da pessoa. É como se fosse assim, por exemplo, existem as regras de trânsito. Independente se você é ateu, se você é flamenguista, se você é botafoguense, se você é brasileiro, independente disso, sinal vermelho em todo lugar é o quê? Pare. Então, isso é o quê? Uma postura social, uma conduta ali de um cumprimento de uma regra. Para quê? Para que haja um fluxo. Então, se tem um radar, por exemplo, lá naquela estrada, eu sou cristão, ou eu sou budista, ou eu sou uma autoridade, por exemplo. Não, eu sou uma autoridade política, então, ou eu sou uma autoridade e eu vou atravessar o sinal vermelho. Se vem um carro, vai se chocar, independente. Então, quando a gente fala dessa conduta, o pensamento sistêmico, a constelação, ela traz para nós também um olhar sistêmico, algumas regras que nos ajudam na nossa conduta, na nossa postura emocional. Para quê? Para que se evite, para que haja, digamos assim, uma precaução, uma prevenção de conflitos emocionais que vão levar à depressão, à ansiedade, à exaustão emocional, a sintomas físicos mesmos, né? A doenças psicossomáticas. Então, existe uma postura diante da vida que nós temos e nós aprendemos ali com a constelação sistêmica, que a gente chama esse trabalho dessas 3 ordens, que se chamam ordens do amor, né, ou as leis das relações, que trazem para a gente. Então, o que acontece? O que é a verdade por detrás disso, né? Existem 2 formas de se aplicar a constelação. O formato original é com representantes, com pessoas num grupo, e o segundo formato é o formato com bonecos, né? Então, são esses 2 formatos que nós aplicamos, né? Então, acho que a gente conseguiu aqui trazer um pouco assim, quebrar um pouco do que é um mito. Sim. E do que é
a verdade do que é a constelação sistêmica, né? Exatamente. E assim, Bia, antes de você fazer a sua pergunta, eu só tenho uma curiosidade, até mesmo para contextualizar para os nossos internautas, porque às vezes a gente fica em determinados contextos que às vezes nos sentimos presos, né? E aí, trazendo para o contexto da constelação familiar, eu queria que o Johnny já fosse pensando nisso e trouxesse uma resposta, se possível, né? Porque algumas pessoas, às vezes, ficam se sentindo presas naquele contexto em que elas estão vivendo. Por exemplo, eu nunca consigo juntar mais que X reais. Eu nunca consigo ser bem sucedida ou sucedido no relacionamento, né? Então, assim, são coisas desse tipo que a gente ouve muito as pessoas falando, né? E isso tem a ver com constelação familiar e até que ponto, né? A constelação familiar pode ser usada para resolver determinados problemas como esses, né, doutor? Porque termina que assim as pessoas ficam procurando respostas, principalmente nos dias de hoje, né? Todo mundo ansioso. Sim. Meu Deus, já tô fazendo 40, já tô fazendo Sim. 30 e essa situação sempre se repete em minha vida. Eu queria que o senhor explicasse um pouco esse contexto e de que forma a constelação familiar pode terminar contribuindo, né, para a pessoa sair dessa etapa ou conquistar uma meta, um objetivo. Na verdade, Johnny, ontem mesmo eu estava vendo uma relação de palavras que estão sendo utilizadas em demasia em 2024, 2025. E uma das expressões são crenças limitantes. Então, como as pessoas, como o Flávio disse, com essas barreiras, e elas não sabem superar, elas não sabem lidar com isso. E com um alto índice de crise socioeconômica, a gente vê pessoas perdidas, desorientadas. Quando saber procurar a constelação sistêmica, a constelação familiar, o que a constelação pode... Eu vi essa palavra, fiquei curiosa, quais os tópicos que podem ser constelados para que a pessoa avance? Ótimo, perfeita pergunta. Bom, o que acontece? 95%, cerca de 90% a 95% dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. Esse dado é um dado que quem traz para nós é a neurociência. Né? Então, nós temos condicionamentos, já programações. O que é o nosso inconsciente? É como se fosse assim... a parte automática, né, da nossa mente que rege os nossos comportamentos, né? Por conta de nós não termos uma educação psicoemocional, por exemplo, na escola, eu nunca ouvi falar, por exemplo, em psicologia, em psicólogo. Eu ouvi falar disso lá com os meus 15, 16 anos, sabe? Quando eu ouvi falar de terapia familiar. Então, a gente não teve essa base que a gente chama de educação psicoemocional, entender o que é a mente, entender o que é a mente, entender o que é o cérebro. Por exemplo, uma coisa básica, né? Nós confundimos mente com cérebro, às vezes nós não entendemos nem o que é a mente, achamos que a mente é o cérebro, né? E não, a mente ela é uma parte subjetiva, né? Onde se guarda as informações, então a mente ela acaba se tornando o corpo inteiro, né? É algo que não é palpável, né? Então, uma coisa que é até muito interessante, porque, por exemplo, a psiquiatria vai trabalhar a questão mental. Tá, mas o que é a mente? Você consegue palpar a mente, tocar na mente? Não. Você consegue tocar no cérebro, que é um órgão do corpo. Então, automaticamente, nós vemos aí que, por exemplo, a própria psiquiatria e a psicologia, por exemplo, nós trabalhamos com algo que é invisível, com algo que você não consegue palpar a mente com tato, você não consegue tocar nela, compreende? Então, sim, a mente é essa parte subjetiva que é, digamos assim, a consequência do funcionamento hormonal do cérebro, né, dos nossos órgãos, do nosso corpo, e aí nós vamos entender que 95% dos nossos comportamentos são inconscientes. Apenas 5% são conscientes. Então, às vezes, algo está repetindo na nossa vida, por exemplo, às vezes um comportamento financeiro, um comportamento
emocional relacionado a um relacionamento amoroso, a vida amorosa, um hábito que me leva a ter uma questão de saúde, entendeu? Então, tudo isso são o quê? São programações inconscientes. Então, quando que eu procuro a constelação? Por exemplo, quando eu vejo que tem algo que está acontecendo na minha vida de forma repetida, existe ali um padrão. E aí, através da constelação, eu vou descobrir o porquê que aquilo está acontecendo. Então, por que que eu atraio esse determinado relacionamento? O porquê que eu tenho esse relacionamento com o dinheiro? O porquê que eu estudo, tenho várias competências profissionais e não consigo me desenvolver financeiramente, né? Não consigo crescer financeiramente. Então, a gente percebe que a constelação ela vai trazer até mesmo para nós o que a gente chama de expansão de uma consciência, da consciência de quem eu sou, né? Que eu não sou somente o que eu sou enquanto pessoa, automaticamente é também uma consequência daquilo que eu vivi na minha história, lá na minha primeira infância, daquilo que os meus pais viveram, daquilo que os meus avós viveram, entendeu? Então, 95% dos nossos comportamentos são inconscientes. E isso vem... Pode falar. Só uma dúvida, Johnny. Isso pode vir, inclusive, da genética, correto? Sim, isso pode vir porque o que acontece? É muito fácil nós entendermos isso, né? Quando nós somos crianças, nós absorvemos ali os comportamentos, os padrões dos nossos pais para ser aceito no grupo, ali naquele clã familiar. Então, a forma de se relacionar com o dinheiro, com a profissão, com a vida, com a espiritualidade, com o corpo, com a alimentação, vem dessa absorção. Uhum. Os nossos pais também, quando eram crianças, aprenderam isso com os pais deles. Uhum. Os nossos avós, também quando eram crianças, aprenderam isso com os nossos bisavós. Estrutura ciclo. Vai se gerando ali o quê? Né? Uma bola de neve, né? Compreende? Uhum. Então, existe também uma parte que a gente chama de epigenética, que fala um pouco, né, dessa parte, digamos assim, de traumas que aconteceram com os nossos familiares, que às vezes ficam marcados ali, digamos, no nosso DNA, mas sem alterar o código, né, genético ali, sem alterar o gene, mas fica essa impressão no corpo. Então, por exemplo, às vezes alguém que morreu afogado e eu tenho medo de entrar na água, meu corpo sente aquele medo de entrar na água, porque alguém lá na minha família morreu afogado, entendeu? Foi muito interessante. Ontem, por exemplo, eu atendi uma cliente que foi uma das primeiras clientes que eu atendi há anos atrás com essa metodologia, e ela tinha pânico de tirar fotos, de fazer vídeos e tudo mais. Uma pessoa super comunicadora. Sou eu não falei com ele não, hein? E aí a gente foi investigar a fundo os avós dela, os tataravós vieram de Portugal para cá, fugidos da Segunda Guerra, eram judeus. E eles abriram até alguns cartórios aqui no Brasil, eles trocaram de nome 2, 3 vezes para não serem descobertos, né? Tinham muito medo, então eles não apareciam em nada, não apareciam assim, em encontros sociais, entendeu? Ou seja, não podiam ser vistos. Essa crença, que a gente chama aí, até que a Beatriz trouxe para nós, né, uma crença limitante herdada aí de um padrão, né, digamos assim, de um padrão familiar, de um trauma que a família dela, que os tataravós, os bisavós passaram gerações atrás, né? Uhum. E então, Johnny, Bia, você pode perguntar, porque é um assunto muito interessante. E assim, a nossa audiência está aqui acompanhando, Johnny, e assim, agora você está trazendo alguma clareza, né? Vamos colocar assim, é um termo muito usado, clarificando algumas coisas. E tem muita gente que tem propósitos, né, Johnny? Mas, às vezes, assim, para você que tá aí, o nosso internauta, você tem um propósito, mas não sabe qual é esse propósito. Existe isso também, não é? Falam-se tanto hoje em propósito. Exatamente, mas não sabe. Eu tenho um propósito, mas não sei. Isso, a constelação também ajuda nesse sentido, no sentido de, assim, vou encontrar o meu propósito, porque do jeito que você tá falando, tem muito a ver com esses padrões, né? E às vezes, assim, esses padrões terminam que ofuscando esses propósitos também, né?
Sim, quando a gente fala de propósito, né, a palavra propósito hoje em dia é uma palavra que, ao invés de trazer um alívio, tem trazido às vezes até uma certa tristeza para muitas pessoas, às vezes até um peso, né? Uma Porque exaustão emocional. uma exaustão emocional, um peso, uma frustração, entende? Eu trabalhei, já entrando um pouco na minha história, né, mas eu trabalhei com discernimento vocacional, eu fui religioso durante 10 anos da minha vida e trabalhei durante alguns anos com discernimento vocacional. Pessoas que estavam em dúvida se queriam ser padre, ou se queria ser missionário, ou se queriam seguir uma vida profissional normal, né? Tenho amigos que hoje são padres, né, que eu ajudei nesse processo, ali através de partilhas, de atendimentos, né? Então, o tema propósito foi algo que, assim, eu busquei desde muito cedo na minha vida, né? E hoje em dia existe essa propagação, qual é meu propósito, eu tenho que descobrir o meu propósito, e se conecta muito o propósito com o ofício profissional. E isso tem um perigo muito grande, né? Dentro do mundo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, se fez essa conexão e isso acabou semeando assim meio que uma erva daninha na mente das pessoas a respeito do propósito, porque o nosso primeiro propósito é ser quem nós somos, é ser, simplesmente ser. O nosso propósito é existir. Você não vai ver um pé de manga tentando descobrir o propósito dela. O propósito dela é ser, só existir. Ela dá o fruto no tempo certo, quando tem que dar, apenas existe. Na natureza a gente vai observar isso, né? A constelação, claro, ela vai te trazer ali, por exemplo, uma clareza, e é onde entra, né? Porque ela vai trazer a clareza ali de padrões familiares, de hábitos, ou de questões, ou de dinâmicas que estão, digamos assim, meio que fazendo um papel de uma cortina de fumaça para você descobrir quem você é de verdade, né? Quem você é por detrás dessas camadas da personalidade. Quem você é por detrás dessas camadas da personalidade. Compreende? Então, mas antes de descobrir quem eu sou por detrás dessas camadas da personalidade, eu primeiro preciso conhecer essa personalidade, conhecer esses personagens, conhecer esses padrões que estão aqui na minha frente, que às vezes estão me levando a uma questão, às vezes até mesmo a um sintoma, né? Ou até mesmo uma exaustão emocional, ou uma insatisfação, entendeu? Então, depende muito como a gente vai aplicar aí essa filosofia da constelação, sabe? Ela pode ser utilizada para isso, sim, mas aí vai depender muito também do perfil do terapeuta que atende, né, da bagagem de vida, do que foi vivenciado, entendeu? Mas ela resolve. A constelação resolve. Olha, quem resolve é a pessoa, né? Boa. Quem resolve é a pessoa. Pessoa. Ela te traz a luz. Uhum. Ela te traz a luz. Essa questão de resolver, né, como se fosse assim, por exemplo, resolve para a pessoa saber que fumar causa câncer. Aí o Ministério da Saúde vai lá e coloca atrás do cigarro lá, ó, causa câncer. Resolve? Não resolve. Não resolve. Não é suficiente. Entendeu? Hum. Mas traz a clareza, aquilo faz mal, né? Aquilo faz mal. Hoje em dia, por exemplo, até tem assim alguns produtos, né, que você vê lá, esse produto tem um alto índice de gordura saturada. Aham. Se você não pode com gordura saturada, você vai evitar aquele produto, né? Então vai depender muito assim, essas clarezas a constelação ela traz pra gente. Isso é muito fundamental, né? Entendeu? Mas aí vai depender assim, eu quero resolver, porque a constelação ela traz sim, ela traz um movimento de solução. Mas ela não vai obrigar a pessoa a fazer isso. Essa pergunta que você lançou é muito séria em relação ao querer melhorar, ao querer mudar, ao querer avançar. Será que realmente a pessoa quer se desamarrar dessas, enfim, linhas, desses alinhavos que foram criados? Que, de certa forma, eles são confortáveis, ele domina. E
pelo que pelo menos assim, eu observo muitas terapias, elas exigem um autoconhecimento muito forte. E se conhecer não é fácil. E tem a questão da zona de conforto, né, doutor Johnny, porque a pessoa está ali há muito tempo vivendo naquela zona de conforto. Aí veio a clarificação. Pô, será que eu quero mesmo conhecer esse novo? Será que eu quero mesmo? Não existe isso também? Perfeito, perfeita colocação. Aí agora você traz até mesmo aqui um fundamento onde a gente vai entender um pouco mais por meio tanto da antropologia quanto da neurociência, que é o quê? Quando eu saio da zona de conforto, por mais que eu saiba que aquilo é bom para mim, só que para o meu cérebro reptiliano, para essa mente arcaica que domina ali, que tem um domínio de 90% a 95% dos meus hábitos, isso para ela é correr risco de vida. Então não adianta eu ter a consciência se a mente inconsciente não entende isso. Eu tenho que ter uma força muito grande. Então, sair da zona de conforto, por exemplo, para muitas pessoas, ganhar mais dinheiro representa perigo. Por quê? Porque vão querer me roubar. E está no subconsciente. E está lá no inconsciente. Aí ela fala, eu quero, mas aí eu vou ter que, de repente, usar até aquele jargão, né? Me matar de trabalhar, ou você vir dessa forma. Então, às vezes, para a mente, o sair da zona de conforto é correr risco de vida. É questão de correr risco de sobrevivência. Então a mente ela vai, puf, e trava. Não vou para o novo. Entendeu? Não vou para o novo. Entendi. Mas a constelação familiar tá aí, né? E assim, eu acredito que o Johnny, né, com seus estudos e tal, vai poder destravar isso aí. A gente ainda tá no final do primeiro semestre. Ou seja, ainda dá para mudar muita coisa até o fim do ano. Porque, Johnny, você vai entender isso, porque é uma frase, é emblemática no fim do ano. Esse ano, aí tem gente que faz lista, faz um monte de coisa, pula onda, eu vou realizar. Fazem todos os rituais. E chega no meio do ano ainda nada, chega dia 31 de dezembro, caramba, o que foi que eu fiz que não consegui conquistar? Tem muito a ver com isso, né, não é, Johnny? Muitas vezes a pessoa quer, mas tá ali travada por conta dessas questões. E eu acredito que, assim, a constelação vai te ajudar muito nesse sentido, tá? Eu tô conhecendo o Johnny hoje, mas já vi assim, ele já trouxe um monte de clarificações, vamos colocar assim pra gente. Ele desmistificou esse olhar do senso comum sobre constelação familiar. Exatamente. E trouxe situações cotidianas que a gente se identifica com elas. E assim, além da constelação familiar, e aí já é um tema que a gente vai entrar agora, tem a constelação empresarial e organizacional. Que aí a gente agora vai ter que mergulhar de cabeça, porque todo mundo trabalha, né? Todo mundo faz parte de alguma organização, você está aí no seu trabalho, às vezes está aí tentando uma promoção há trocentos anos, nunca conseguiu, né? Fica tentando entender por que eu não consegui, né? Às vezes suas relações com talvez seu funcionário, seu subordinado, né? Então, assim, a sua autoridade não são das melhores. Acho que o Johnny vai poder explicar isso pra gente, né, Johnny? O que é a constelação empresarial e organizacional? Isso, porque foi a primeira vez que eu escutei que eu li sobre essa expressão. Até então era só constelação familiar. De repente eu conheci o Johnny e ele veio com a empresarial. Pois é, a constelação empresarial, ela advém da constelação familiar, né? E ela também utiliza a mesma base. Porém, ela tem algumas formas de aplicabilidade, que não é a mesma forma da constelação familiar. Então, nem todo constelador familiar, ele tem ali, digamos, a possibilidade de aplicar a constelação empresarial. Por quê? Porque quando nós saímos do contexto da pessoa, né, e ali nós vamos no contexto da pessoa, levando em consideração a família, o relacionamento com pai e mãe, os relacionamentos, né, que ela teve ali na primeira infância. Quando a gente vai para a esfera empresarial, aí a gente está tratando de vários sistemas se relacionando, inclusive de vários sistemas familiares se relacionando ao mesmo tempo. Então, o que a constelação empresarial ela traz? Ela é uma ferramenta que nos ajuda a compreender
dinâmicas ocultas que estão acontecendo dentro da empresa, que estão atrapalhando, por exemplo, o processo dela, o avanço dela, da empresa ou do empresário, porque geralmente não é da empresa, é do empresário. Então, tem dois contextos. Eu posso utilizar a constelação empresarial como um colaborador, aonde, por exemplo, eu posso trazer uma questão profissional da minha vida, né, e constelar a minha área profissional, ou também como empresário, eu posso trazer uma questão. Eu lembro que uma vez um empresário chegou para mim e falou assim, Johnny, eu tenho aqui essa empresa, está tudo funcionando perfeitamente, o produto foi validado, tem público, né, já fiz lá a mentoria com o SESC, com o Senai, e assim, tá perfeito, só que tá faltando uma coisa que chega na hora da gente fechar, a gente não consegue, que é o quê? Um investidor. Então a gente faz todo o trabalho e tudo mais, tá tudo pronto, todo mundo fala que quer investir no negócio, que o negócio é muito próximo, mas chega na hora, dá para trás. A coisa não dá certo, a negociação não dá certo. E aí nós vamos fazer um processo, que geralmente não é um processo de um encontro só, né? Um processo que leva de 1 a 2 meses para trabalhar, dependendo da questão. E aí a gente foi colocar, e aí quando a gente colocou no campo, nós vimos que inconscientemente, aquele empresário, inconscientemente, ele rejeitava o papel do investidor. Ele não investiu. Quando ele trouxe essa questão, ele falou, Johnny, eu quero sim, mas senão não estava procurando. Eu falei, não, mas se você quisesse, você já teria fechado, Então você não quer. Entendeu? E aí a gente falou, a gente pode entrar um pouco mais aqui no campo pessoal, aí a gente entrou no campo pessoal. E aí a gente foi vendo ali algumas informações que foram vindo, porque, por exemplo, ele teve um avô que morreu assassinado. Esse avô, ele morreu assassinado por qual motivo? Ele era empreiteiro. E aí ele foi fazer uma casa lá de um coronel lá na cidade. O coronel pagou a casa toda lá para ele. E aí, né, empreiteiro, geralmente, essas pessoas que são empreiteiros, eles geralmente não têm uma administração ali tão correta. Às vezes, em obra também, sempre dá uma a mais, uma a menos. Enfim, ele não conseguiu entregar a obra. E aí esse coronel foi lá e mandou assassinar o avô. Criou esse bloqueio. Aquilo dali gerou um trauma. Por quê? No inconsciente familiar, o investidor seria o cliente ali, como aconteceu com o avô. E aí, o que aconteceu 2 gerações depois no caso desse cliente empresário? O que aconteceu? Ele tinha um negócio, ele precisava de um investidor. Inconscientemente, ele bloqueava o investidor, porque por medo de morrer, do negócio não dar certo. Quando veio essa informação, foi muito interessante, porque ele entrou numa clareza tão grande, ele virou e falou assim, Johnny, aí eu trouxe para ele, eu falei, você está repetindo a história do seu avô, né? Por meio desse trauma, você não quer um investidor. Ele falou, Johnny, pois é. E há 12 anos atrás, eu lembro de uma vez que eu peguei que eu fui abrir minha primeira empresa, e eu abri ela acabou depois falindo, né? Eu peguei dinheiro com a agiota para abrir. Não. E aí, nesse meio termo, não estou aqui, né, trazendo, falando mal do agiota, não, mas uma situação que aconteceu, o agiota foi lá e falou, olha, eu quero meu dinheiro, e botou a arma na cabeça dele. Então, esse trauma dele, por exemplo, estava ali no inconsciente. Reviveu. Então, o papel do investidor representava o quê? Aquela figura, aquele trauma que o avô viveu. O grande risco. E isso impedia ele de avançar. Passou 2 dias depois, ele conseguiu fechar um investimento para o negócio. Então, a constelação empresarial, ela entra nesse contexto, ela entra também no contexto de analisar estratégias de produto, de negócios. Por que eu não estou conseguindo clientes aqui? Por que eu não estou conseguindo vender esse produto? O que está acontecendo aqui? Porque tudo é relação, minha gente. Relações é a base da vida, tudo é relacionamento. Então, a forma como... Lembra que eu falei com vocês que no início, né, o que é a constelação? Ela traz para a gente uma postura, uma conduta que, independente
de você, da sua religião, se você atravessar o sinal vermelho e vier um carro no sentido contrário, vai se chocar. Existem posturas, leis, que a gente chama de leis sistêmicas que regem as relações. Essas leis, elas também regem dentro da empresa. Então, eu posso utilizá-la tanto dentro desse contexto empresarial, trazendo um tema complexo empresarial, Sim. quanto também trazendo uma questão da minha profissão, né? Eu não estou conseguindo essa promoção aqui, eu tenho um currículo grande aqui, e um currículo tão completo, tão desejado, não consigo ser promovido. Às vezes pode ser por meio de um padrão familiar, de uma lealdade inconsciente, entendeu? Uhum. Entendi. Porque há tantas camadas para a gente sobreviver em sociedade, e o que eu pude observar é que a constelação, ela vai descascando, né, como se fosse uma cebola, e vai descascando. E tudo de forma inconsciente, para chegar a essa questão ao plano do consciente. E além da empresa, quando a gente pensa em empresa, principalmente hoje em dia, está sendo assim, muito incentivado o processo do empreendedorismo. Seja empreendedor, seja empreendedor. E eu estava até conversando com o Flávio há poucos minutos sobre a condição do CLT, que o CLT está enfrentando. Sim. Né? Ninguém mais quer ser CLT, Johnny. E no meu caso, que eu tenho um histórico, né, de passado de ser professora. E eu vejo assim que são duas categorias que estão sendo assim bombardeadas. Como que a constelação empresarial poderia ajudar essas duas categorias? Porque assim, Johnny, rápido, só para contextualizar, Bia, a gente sabe que a maioria, vamos colocar assim, das empresas que são abertas, elas tendem a quebrar, acho que é nos primeiros anos, né? No primeiro ano. Segundo o Sebrae, sim. Exatamente. Segundo o índice então, do assim, Sebrae. Isso tem muito a ver com isso, com essa questão também, né? Porque é cultural, né? Alguns microempresários abrem e aí, quebrou, pode estar tem muito a ver com isso aí, né? E eu acredito que a constelação também seja um caminho para tentar resolver isso. E o que a Bia fala a respeito do CLT é que também tem muita gente, né, que não está satisfeito dentro do sistema de trabalho que assim, foi imposto, né? Às vezes ela entrou ali vendo como uma oportunidade, é uma oportunidade, só que à medida do tempo, né, foi passando, aí tem a ver, não sei, questão de propósito, não sei, questão de valorização, e aí foi perdendo o hábito, o gosto por aquilo, e hoje a gente tá tendo um problema, né? Muita gente não tá querendo mais seguir esse sistema de CLT, né? E nem da educação. Mas aí... Pode falar. Mas aí a gente contextualiza isso para entrar no assunto. Porque muitas das vezes esse desejo, esse desgosto, né, por esse sistema, ele está muito ligado ali às relações de trabalho, não é, Johnny? E aí, nesse contexto, eu queria saber como a constelação ela pode resolver problemas, né, de equipe no ambiente de trabalho, né, e de conflitos relacionados à liderança também, né, porque às vezes o líder que está ali liderando a equipe, ele pode motivar ou desmotivar a equipe, né? Muitas vezes ele não foi preparado para ser líder, né? Exatamente. Eu costumo trazer sempre como exemplo, quando eu falo de liderança, o filme 300, né? O Leônidas, quando ele queria derrotar o exército, primeiramente ele detonava o líder. Aí mostra a importância do líder, né? Primeiro ele mirava o arco dele para o líder. Depois que ele destruiu o líder, o exército todo ficava perdido, né? Então o líder, ele exerce esse papel em questão de motivar o funcionário, exatamente, de referência. Grande referência. De, sei lá, talvez até mesmo falar para ele, você tá hoje aqui nessa empresa, mas você tem potencial para ir para um lugar muito maior. Só que, no entanto, as relações trabalhistas, né, nas relações trabalhistas, muitas vezes esse líder mata o funcionário, né, do ponto de vista, vamos colocar assim, metafórico, né, ele mata o funcionário e causa esse desestímulo, fazendo com que esse funcionário que tinha tanto potencial, ele termine até querendo desistir da empresa, né, não é nem da carreira, mas desistir da empresa, desistir muitas vezes até da profissão. Eu queria entender como a constelação, ela pode ajudar nesse sentido.
As Olha, relações, né? a constelação ela é considerada a ciência das relações, né? Uhum. Porque nós estudamos, assim, aprofundamos ali nas dinâmicas ocultas dos relacionamentos. Então, no relacionamento entre líderes e colaboradores, existe uma dinâmica oculta. No relacionamento da pessoa daquele personagem, do João, com a profissão dele, existe uma dinâmica oculta. No relacionamento da Maria com o seu gerente, existe uma dinâmica oculta, que basicamente essas dinâmicas ocultas, elas advêm o quê? Do relacionamento com duas figuras importantes na nossa vida. São as mais importantes. E aqui eu não estou entrando nem no contexto, digamos assim, apelativo emocional, não. É no contexto psíquico mesmo. É o arquétipo do pai e o arquétipo da mãe. Então, psiquicamente, modela a nossa vida é o arquétipo do pai e o arquétipo da mãe. A forma como eu vou ser líder, por exemplo, vai dizer muito da forma como eu estou me relacionando ou como eu me relaciono inconscientemente com a figura paterna. Entendeu? Disciplina, figura paterna. A parte de motivar, de motivacional, de acolhimento, figura materna, mãe. A parte de desenvolver um bom trabalho, de servir com o trabalho, relacionamento com a mãe. Bert Hellinger vai dizer, né? Com a mãe nós aprendemos a servir. Então, a forma como muitas pessoas hoje encaram o trabalho como, não como um servir, encaram com peso, né? Eu tenho que ir para o meu serviço, como se o servir fosse um peso. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, e aí tem vários traumas aí por detrás disso, né? Claro, existem várias questões. Dentro dessa questão aí, essa pergunta que tu fez a respeito de CLT, empreendedor, né? Na nossa cultura, se a gente for observar historicamente, a gente vai ver que, assim, hoje em dia tem diversas formas de você empreender, mas eu sempre falo que antes de você empreender um negócio, você tem que empreender a vida. Então, como que eu estou empreendendo a minha profissão e a minha vida? Vai ser uma consequência da forma como eu empreendo a minha profissão. Se, consequentemente, eu vier a ter um negócio, esse negócio ele vai ser reflexo da forma como eu empreendo na minha profissão. Então, a forma como eu sirvo com a minha profissão. Então, muitas pessoas, elas acabam assim, não, eu não sirvo, eu não quero essa profissão, então eu quero empreender. Vou abrir um negócio, mas aí eu não entendo daquele negócio, e aí eu começo aquilo, e aí o que acontece? Eu me fecho até mesmo a possibilidade que eu preciso também pensar num desenvolvimento ali da pessoa, num desenvolvimento de capacidades intelectuais mesmo, entendeu? Aí a gente traz mesmo assim a constelação que a gente chama, ela traz o olhar sistêmico, né? A gente vai entrar até um pouco mais no termo da gestão, né? Na área da gestão mesmo, sabe? Da gestão de pessoas, né? E aí é algo que a psicologia e outras ferramentas, né, também dentro da área da administração, trazem inúmeras ferramentas para a gente observar isso. Mas, basicamente, assim, a constelação ela vai trazer para a gente a possibilidade de observar essas dinâmicas ali, né, dentro da equipe até mesmo, entendeu? A forma como eu enxergo o líder é a forma como eu enxergo o meu pai. Então, se eu tenho problemas com meu pai, eu vou ter problemas com liderança. Entendeu? Entendi. E da liderança para com os funcionários? Aí a forma como eu enxergo a minha mãe. A questão entendeu? do servir que você Entendi. citou. Entendi. Servir, o líder está ali para servir. Ele não está ali para mandar. Entendi. Entendeu? Ele não está ali somente para dar ordens, mas para dar direção. Existem ordens e existe direção. Entendeu? Se confunde aí esses dois termos, né? Entendi. Johnny, a gente fala assim, né? E a gente às vezes acha por você ser o profissional que muitas vezes dá essa direção, vamos contextualizar assim, a gente imagina que vocês não têm problemas, né? Mas o Johnny tem problemas, já usou a constelação para poder se livrar de alguns. Já está iluminado.
Como é que é? Repete sua pergunta, por gentileza, que O falhou. Johnny já usou a constelação para se livrar de alguns problemas, que a gente acha que, às vezes, assim, pô, o Johnny é o cara que dá o direcionamento, é o que resolve Tá o bem problema, resolvido. entre aspas. Aham. Mas o Johnny também é um ser humano, né? Já usou a constelação para... E até hoje, em situações complexas, em tomadas de decisão, eu utilizo muito a constelação, utilizo muitos princípios ali para entender algumas dinâmicas, entendeu? Até hoje, porque, como eu disse para vocês, a gente pode utilizar ela como uma ferramenta terapêutica, mas a gente pode utilizar ela como uma postura. Sim. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Até hoje, eu utilizo sim a constelação para algumas situações mais complexas aqui de tomadas de decisão, de relacionamento, algumas questões na vida pessoal, onde a gente coloca o campo ali para entender o que está por detrás daquela dinâmica, né? Então, você sempre quis ser psicoterapeuta? Não. Agora eu quero saber essa outra camada do Johnny. Esse aí foi um lugar que a vida me colocou, né? Eu sempre fui um buscador. Desde os meus 13 anos, com 13 anos de idade, eu li um livro que se chamava... Nossa, me fugiu o nome dele aqui agora, mas de um grande autor que se chama Lauro Trevisan, né? E esse livro falava muito sobre o poder da mente. Então, desde os meus 12, 13 anos, eu fui encantado pelo poder da mente. E aí, automaticamente, com 15, 16 anos, comecei a fazer terapia. Sempre busquei esse processo de autoconhecimento. Mas a minha primeira profissão foi lavador de copo lá no bar do meu pai, no bar do seu Pedro. Bacana. A minha primeira profissão foi essa, né? Trabalhando ali num bar dos meus pais, no comércio dos meus pais, né? A minha segunda profissão foi de músico. Fui músico durante anos, né? Praticamente 15 anos aí. Fui produtor musical, fiz várias direções, produções de discos. Então, enfim, tive uma carreira bem sólida dentro do mercado musical, né? E automaticamente esse caminho ele foi se tornando assim a minha busca. Através da minha busca, muitas pessoas buscavam ajuda, conselhos, buscavam se aconselhar, enfim, faziam perguntas. E eu também sempre tenho até hoje essa busca muito grande. Até hoje eu busco meu desenvolvimento, eu busco meu autoconhecimento, né? Não é uma coisa, autoconhecimento não é uma coisa, fui lá, fiz um cursinho de 5 anos lá, cursei psicologia ou fiz medicina e parei ali. Não, o ser é infinito, a busca é infinita. Então, assim, essa minha busca que me moveu a estar nesse lugar hoje como terapeuta sistêmico, como terapeuta de famílias, e até mesmo tive muitas questões de família para serem resolvidas. Eu busquei a terapia familiar para resolver questões de relacionamento com meu pai, com a minha mãe, né? Sou filho de pais divorciados e primos de primeiro grau. Então, imagina a complexidade de conflitos que se tinha, muito grande. Então, acabei me tornando terapeuta familiar por meio dessa busca. Claro que teve um caminho também de formação disciplinar, que aí é de anos, né? São anos buscando formações, esse caminho, até hoje, como eu disse para vocês, né? Então... É contínuo. É contínuo. E é interessante observar essa tessitura dos seus fazeres, a questão da música, da sensibilidade e do gostar de gente, né? Porque para trabalhar com constelações sistêmicas tem de se gostar de pessoas para promovê-las. Sim, justamente, você tem que saber ouvir e até mesmo ter uma postura autêntica no sentido ali neutra, né? De ouvir a pessoa na neutralidade, na autenticidade. Entendi. Johnny, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu queria entender, a gente falou de propósito em determinados momentos aqui, né? E eu queria entender, assim, qual é o propósito do seu trabalho hoje como psicoterapeuta? Como é que você definiria isso? E aí eu já quero engatar, assim, qual é o propósito? E por ser um assunto de extrema relevância, faz muito sentido você, ao final, né, dizer como as pessoas podem te encontrar. Sim. Eu já estou aqui com o seu perfil aberto. O meu propósito é deixar a vida mais leve. Nossa. É deixar a vida mais leve. Resumidamente, meu propósito é esse, deixar a vida mais leve
as relações mais leves. Basicamente, meu propósito é ajudar as pessoas a se encontrarem, né? A encontrarem ali o eu verdadeiro, a encontrarem a sua força interior, aquilo que conecta elas com a verdade, né? Com o eu verdadeiro, né? E elas podem me encontrar nas redes sociais, né? O meu Instagram, que é Johnny M. Dias, né? JOHNNY Dias. É pra cá que eu mostro? Tem o meu canal também no YouTube, também que tem diversos conteúdos lá gratuitos, desafios, né? Coloco bastante conteúdo lá no YouTube, lá que fica disponível, né? Para todos terem essa acessibilidade também. E atendo presencialmente aqui na Praia da Costa, né? A gente tem um espaço terapêutico que é onde a gente faz os encontros de terapia em grupo, tem outros profissionais também, os encontros de terapia em grupo, tem as terapias individuais, atendo online também, tanto com a terapia quanto com a constelação. Tem os retiros e as imersões, inclusive, né, a gente vai ter aí... Fale do próximo retiro. Nós temos um retiro que se chama Imersão Ponto Zero, que é um retiro de autoconhecimento e espiritualidade que te dá um reset mental. O que é um reset mental? É um restart. É reiniciar a mente, é se conectar com esse estado de paz interior, se conectar com a tua essência. Então, lá nesse retiro de autoconhecimento e espiritualidade, nós temos várias ferramentas terapêuticas que nós utilizamos, técnicas de respiração, trilhas, palestras, dinâmicas. É um retiro completamente prático e acontece na Serra do Caparaó, lá no Patrimônio da Penha, um retiro de 3 dias, né, de sexta a domingo, e são 3 dias de transformação profunda. Nós já estamos na 7ª edição. Do ano passado para cá, já foram 6 turmas. Bacana. Nós tivemos lá. Então, nós temos aí ponto zero. Pois é, mas no próximo vai poder. Eu né? Então, vou poder, com certeza. Quem está buscando transformação, quem está buscando alívio da ansiedade, do estresse, da depressão, sabe? É tirar um tempo para si. Começa tirando um tempo para si. Esse Johnny, fala pra gente os dias, né? Como se inscrever, se ainda tem vaga, como é que é isso? Isso aí. 13, 14, 15. Nos dias 13, 14 e 15, pode estar entrando em contato comigo no WhatsApp, que está lá no meu Instagram, né? Lá você vai falar com a nossa equipe, onde você vai ter todas as informações, tirar suas dúvidas, né? Acerca ali dos valores e tudo mais. Tá bom, então. Ótimo, excelente. Okay. Muito obrigado, Johnny, pela conversa, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos, tá? É muita gentileza, é muita generosidade. E esse material será transformado em matéria e nós colocaremos todos esses tópicos aí de esclarecimento para vocês localizarem o Johnny da forma mais rápida possível. Show de bola. Muito obrigado. A gente está aqui à disposição, Johnny. Lembrando que assim, o trabalho que você exerce, ele é de muita eficácia nos dias de hoje, né? As pessoas são muito aceleradas, muito ansiosas, né? Sabe? Estressadas, descarregando tudo que carrega da vida nas pessoas, matando os sonhos, né? E assim, você tem esse papel aí, pelo menos, de tentar fazer com que essa pessoa desenvolva uma consciência melhor, né? Então, isso é muito relevante nos dias de hoje. Só continue. Necessário. E que bom que a gente conseguiu juntar essa inteligência artificial com essa inteligência emocional sua. Obrigada. Eu agradeço. Grande abraço, minha gente. Valeu. Obrigado, Johnny. Obrigado, Johnny. Você que ficou aqui com a gente até agora. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Siga o Johnny lá no Instagram. Um abraço e até a próxima.